Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 8, Parábolas e Ensinos Exclusivos de Lucas, em Lucas capítulos 15 e 16. Leitura bíblica para estudo, Lucas capítulo 15, versículos 8 a 32. A verdade prática: devemos usar todos os recursos possíveis para tornar acessível o verdadeiro evangelho. Nosso texto áureo está em Lucas capítulo 15, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A introdução do comentário, lemos que nos capítulos 15 e 16, Lucas menciona 5 parábolas, sendo 4 delas exclusivas de seu evangelho, que não à toa é conhecido como o Evangelho das Parábolas. O primeiro tópico, ensinando por parábolas. Em primeiro lugar, quem era o público de Jesus? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos mesmo? Eles eram os cobradores de impostos. Eram vistos como pessoas más, cruéis, opressoras e, o principal, corruptos, avarentos, apegados ao dinheiro. Afinal, eles cobravam das pessoas mais impostos do que elas realmente deviam e embolsavam a diferença. Quando se fala de pecadores, aqui é um termo genérico para falar de pessoas de má fama, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que eram vistas como alguém de que você devia se afastar, mudar até de direção na calçada para não se contaminar com as suas impurezas. Veja então esse público que era atraído a Jesus. Não era Jesus que ia até eles, eles vinham até Jesus. Os perdidos, a escória da sociedade, dizia: quero ouvir o que este Jesus tem a dizer. Esse interesse dos perdidos em relação a Jesus resultava em murmuração por parte dos escribas e fariseus. Afinal de contas, escribas e fariseus eram 2 grupos religiosos da época de Jesus que queriam a maior distância possível desse tipo de gente que vinha até Jesus. Veja então um padrão nos discursos de Jesus que nos mostra 3 diferentes motivações entre os seus interlocutores, o seu público. Primeiro, a multidão. Ela é atraída a Jesus, ouve atentamente suas palavras. A condição deles está expressa no texto: pecadores. Ninguém os queria, os religiosos os desprezavam. A motivação dos escribas e fariseus, reclamando de Jesus por dar atenção a pecadores. Com o coração endurecido, não discerniam, eles não conseguiam entender como Deus poderia amar essas pessoas, se importar com elas. E agora a motivação de Cristo: compaixão de salvar os perdidos. Não era interesse de Jesus afugentar os pecadores. Jesus falava a verdade, não se envolvia nos pecados dessas pessoas, mas a recebia com compaixão. Muitos desses pecadores eram vistos como um inconveniente. Já Jesus os via como uma oportunidade. Isso abrindo um parênteses. Como é que nós estamos vendo os pecadores nos dias de hoje? No capítulo 15, Jesus nos conta 3 parábolas que respondem à murmuração dos fariseus. Sim, Jesus estava ciente da murmuração deles. Jesus sabia que eles não gostavam daquela situação. E não era apenas pela questão dele estar sendo procurado para uma grande multidão e eles não estavam sendo. Não, o problema não era isso. Jesus sabia que o seu descontentamento era pelos pecadores virem buscar a salvação, coisa que não acontecia com eles. No segundo item, no primeiro tópico, lemos sobre a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículos 3 a 7. Ovelhas são conhecidas por serem animais desprovidos de esperteza, por isso eles precisam de pastores. Mas este não é o foco da parábola. O que está em foco não é a percepção da ovelha, se ela é esperta ou se não é. O foco está no pastor que vai atrás
para resgatar a ovelha perdida. No mundo dos negócios, uma ovelha de 100 seria uma perda de 1%. Alguns diriam, faz parte do risco do negócio. Ovelhas se perdem, vida que segue. Mas aqui veja só a diferença para o que Jesus conta. Aqui estão as boas novas. Jesus não está disposto a perder ninguém. Ah, pregador, mas muitos irão se perder. A Bíblia mostra isso. Muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre por não receberem o Evangelho. É verdade. Mas o fato é que estas pessoas não vão se perder por causa de Jesus. Elas vão se perder por causa dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. No que depender de Deus, através de Cristo Jesus, todos seriam salvos. Se você se sente perdido, Jesus está à sua procura. Ele sabe seu nome e a sua prioridade é resgatar as ovelhas perdidas. Por isso ele declara, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que Jesus fala isso? Porque ele vai contra o ditado que existia entre os fariseus. Há alegria no céu quando um pecador é destruído. Por incrível que pareça, tem gente que pensa do mesmo jeito hoje em dia. Por esta razão, o versículo 7 é tão emblemático. Jesus está dizendo qual é a real percepção de Deus quando um pecador se arrepende. Alegria. O que podemos então deduzir disso? Que Deus sente tristeza quando o pecador é destruído? Sim, ele sente. Ele sente tristeza quando a pessoa morre sem Deus, sem paz e sem salvação. Deus se entristece por isso, porque todos, inclusive os pecadores, são criação dele. Por essa razão, o versículo 7 é tão emblemático. Eis parte da razão de Jesus falar com pecadores. O que alegra o céu também precisa ser a nossa alegria, encontrar ovelhas perdidas. E será que nós, como igreja, nós estamos tendo esta alegria? Estamos nos alegrando em muitas coisas. Construir belas catedrais, inaugurar uma nova rádio, uma nova televisão, fazermos tantas festas, congressos, seminários. Nos alegramos de tudo isso. Mas será que a alegria de encontrar ovelhas perdidas, será que a igreja de hoje está experimentando? É um caso a se pensar. No texto, contado aqui por Lucas, a parábola de Jesus, não é só o pastor que se alegra, os seus vizinhos e amigos também. O que Jesus queria deixar nas entrelinhas? Os fariseus também deveriam se alegrar, pelos perdidos estarem sendo alcançados. Isso não acontecia. Ou seja, por que eles não se alegravam? Se deduz que eles não eram amigos do bom pastor. Isso estava tudo embutido nas entrelinhas da parábola. E alguém poderá dizer, eles não entenderam essa mensagem. Entenderam sim. Esse é o motivo que eles tinham tanta raiva de Jesus. A parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Uma dracma era uma moeda que tinha um determinado valor. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Jesus aborda então a importância de buscar o perdido em vários patamares de valor. Aqui ele usa as comparações de uma ovelha ou uma dracma, querendo dizer que algumas pessoas podem parecer mais valiosas para irmos atrás delas do que outras. E realmente nós temos essa tendência de considerar determinadas pessoas como tão sem valor que não tem por que irmos atrás delas, não tem por que irmos buscá-las para Cristo. Vamos investir mais nesse grupo aqui, vamos investir mais nesta pessoa que ela é mais valiosa. Mas nas parábolas que Jesus contou, dá a entender que não existe um mais valioso que o outro. Todos para Deus têm o mesmo valor no sentido de serem buscados, alcançados para Cristo. Todos têm valor e quando são encontrados, não importa o contexto, geram uma grande festa. Então estas duas parábolas nos ensinam que a ir em busca do que está perdido, seja fora de casa ou dentro de casa. No caso, o que seria dentro de casa? Dentro da igreja. Será que nós estamos indo buscar os perdidos que estão dentro da igreja? A persistência de Jesus de salvar a humanidade equivale a alguém que perdeu um tesouro, mas está disposto a procurá-lo até encontrar. Passemos então ao segundo tópico, o filho pródigo.
Perder um filho dói bem mais do que um prejuízo financeiro ou a fuga de um animal. Jesus enaltece um pai que tem 2 filhos perdidos, um dentro de casa e um fora de casa. Primeiro item, o pecador arrependido recebe a bênção. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu entre eles a herança, os haveres. O filho mais novo é caracterizado como aquele que se revolta contra o pai e deixa claro, ao pedir sua herança, que quer viver longe dele. Quantos filhos também não se comportam assim nos dias de hoje, não é mesmo? Renunciam aos pais, renunciam à família onde foram criados e procuram viver bem longe, o mais longe possível. Mas a parábola do filho pródigo nos ensina que, até para quem foi muito longe, bem longe, ainda há um caminho de volta. Tal ação é assustadora, é algo que nós nos dias de hoje também espantaríamos. Como que este filho abandonou seus pais, abandonou sua família, renegou a sua fé, foi viver longe em todos os sentidos? Como isso pode acontecer? Então, na parábola, também é assustadora. Pedir herança ao pai antecipadamente significar meio que pedir a própria morte de seu genitor, já que herança só se ganha após a morte. Percebamos aqui a diferença das 3 parábolas. A ovelha, um ser irracional, simplesmente saiu do redil, ou seja, do curral. A dracma é inanimada. Ela foi perdida por ação de alguém. Ela não se perdeu, ela foi perdida. A ovelha se perdeu. A moeda, a dracma, foi perdida. Já o filho pródigo decidiu deixar o lar. Veja como o sentido de perdido é muito amplo. Às vezes, o perdido é alguém que se perdeu por sua própria falta de percepção, inteligência. Outras vezes, o perdido é alguém que não fez nada para merecer aquela condição de perdido, mas alguém o perdeu. E já o filho pródigo, a palavra pródigo, aqui só esclarecendo, significa gastador, porque ele recebeu a sua herança e gastou tudo. Pródigo não significa perdido. Então veja que este filho gastador, ele quis, ele resolveu, ele intentou deixar o lar e assim o fez. A história conhecemos, esse filho recebe sua parte, vai morar em outro lugar, gastando de forma irresponsável tudo que tinha. E se já não bastasse, vem a crise. Uma crise que assola o local de sua habitação, submetendo a grandes privações e ao trabalho entre porcos. Era uma condição muito vergonhosa para um judeu pelo fato de tal animal ser considerado impuro. Ou seja, ter que trabalhar cuidando de porcos para um judeu, até nos dias de hoje não seria aceitável. Mas na época de Jesus era literalmente o fundo do poço. Era o mais baixo na escala social que um judeu poderia imaginar ter que trabalhar cuidando de porcos. É perceptível que tamanha humilhação vivida ocorre por causa das suas escolhas erradas. Nada do que o pai tenha feito lançou o filho naquela condição. Ele entrou naquela condição pelas suas próprias escolhas ruins. Então, caindo em si. Aqui está a grande atitude, a chave. A pessoa precisa cair em si, pois não somos obrigados a nada. Um dia as pessoas caem em si. Abrindo um parênteses, será que nós temos a esperança que os filhos que saíram da casa do pai vão cair em si? Nós temos orado para que estes filhos caiam em si? Ou será que já os consideramos perdidos para sempre? Quando o filho cai em si, ele planeja ir ao encontro do pai com 3 passos essenciais. Primeiro, reconhecer seus pecados. Segundo, aceitar sua condição de indigno. E terceiro, concordar com qualquer atitude de benevolência que seu pai puder oferecer, por menor que seja. Então ele reconhecia que era um pecador, ele reconhecia que não era digno de receber o perdão do pai. Isso é o que ele já planeja dizer ao pai. Ou seja, ele não chega com meias verdades, com desculpas, com nada. Ele chega à presença do seu pai totalmente despido de qualquer tipo de justificativa para a sua atitude. Ele sabe que errou, confessa que errou, pede o perdão, mas ele reconhece que ele não é digno daquele perdão. No segundo item nos fala sobre o pai.
O pai era a figura central da família judaica, a ponto de receber o máximo respeito. Por isso, tal história é chocante para os judeus, já que o pai, pelo direito da época, pela lei da época, ele tinha todo o direito de punir severamente o filho insolente. E em vez disso, ele decide dar a ele a herança que lhe cabia. A bondade e o amor pelo pai, do pai pelo filho, ganham maior relevância quando o filho que saiu resolve voltar e o pai sai correndo ao seu encontro. O normal seria o contrário. Seria o pai estar no seu lugar, ver o seu filho vindo e esperar que ele viesse até ele. Mas aqui faz o contrário. O pai vai correndo ao seu encontro. O pai evidencia o que Jesus fez para nós. A si mesmo se humilhou para nos resgatar. Ou seja, o pai, através de seu filho, veio até nós correndo. Ele atravessou as dimensões que separam o céu da terra, do nosso pequeno planeta, e se encarnou. Ele veio correndo ao nosso encontro para nos abraçar. Então veja que nesta parábola está um resumo da atitude do próprio Deus com relação ao ser humano. O pai abraça, beija aquele filho que devia vir sujo, empoeirado, fedorento, mas o pai não importa com nada disso. Abraça e beija aquele filho mau, ingrato, que agora vinha todo acabado, sem nada no bolso além das roupas que vestia. E no meio do discurso do filho, sim, o filho começa a se desculpar com o pai, a repetir o discurso que ele tinha ensaiado. Ele o interrompe, como que dizendo: não precisa você falar mais nada. Nada do que você falar vai mudar o que eu vou fazer. E ele coloca no filho alguns acessórios. A melhor roupa, símbolo de status, de distinção. Anel, símbolo de autoridade e tradição da família. Lembrando que ele era o filho caçula, não era o filho primogênito. Em terceiro lugar, sandália, símbolo de filiação, pois quem andava descalço eram os escravos. Além disso, o pai manda preparar uma grande festa. Manda pegar aquele animal que foi cuidado por muitos anos, o bezerro cevado, para uma ocasião especial. Ou seja, o pai recebe o filho de uma maneira que ele não merecia. Ele merecia ser tratado como um escravo, ser colocado junto com os escravos, pela sua ingratidão, por tudo que ele tinha feito ao pai, mas o pai o recebe de uma maneira que ele não merecia. Terceiro item do segundo tópico: o que se considera justo perde a bênção. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Lucas 15, 25. O outro irmão ficou incomodado com a alegria que encontrou na casa devido ao retorno do filho que estava perdido. Ele decidiu não entrar para se alegrar. Então o pai também foi ao encontro dele. Então veja só como em ambas as ocasiões o pai vai ao encontro dos filhos. Esta atitude do filho que ficou em casa é emblematicamente similar à dos fariseus. Ele também trata o pai com ingratidão e desrespeito. Argumenta com o pai porque ele perdoou aquele filho pecador que se arrependeu, olhando somente para os seus erros e seu passado, sem perceber a verdade maior de que o filho que estava morto agora reviveu. Ele não se alegrou com o que trazia alegria ao coração do pai. E essa fica a pergunta: será que nós hoje em dia não estamos sendo como este filho que ficou em casa? Será que nós não estamos deixando de nos alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus, que é o arrependimento e a conversão dos pecadores? A parábola termina com o pai convidando o filho mais velho a participar daquela festa, uma festa de salvação, uma festa de resgate. Não sabemos o que esse filho fez. A parábola deixa em aberto, talvez para deixar a resposta com cada um de nós. Será que nós festejamos por Deus alcançar pessoas com características distintas da nossa? Que essa seja a nossa meditação. Terceiro tópico da lição: o rico e o Lázaro. Começamos aqui no primeiro item com as instruções aos discípulos.
A caminho de Jerusalém, Jesus instrui os seus discípulos sobre o que deveria acontecer a ele. Seria preso, morto, ressuscitaria e após isso retornaria ao céu. Então ele começa a prepará-los para o futuro ministério. E ele começa com mais uma parábola do administrador infiel ou mordomo infiel. Certo homem rico contratou um administrador. É a história sobre um padrão mundano que contrata outro mundano para ser o seu administrador. Os dois utilizam a sabedoria do mundo para fazer negócios. Tudo indica que o administrador aumentava os preços dos produtos para ganhar algo para si. Jesus usa isto para fazer um contraste junto aos seus discípulos, argumentando que os do mundo, com paixão e entusiasmo, fazem todo o mal para alcançar os seus objetivos. Então, isso deve servir de incentivo aos filhos da luz, não de usar os mesmos métodos dos maus, mas de fazer todo o bem que possam para alcançar seus objetivos, ou seja, de ter esta mesma sabedoria. A sabedoria que às vezes tem nos filhos do mundo, que não tem nos filhos da luz. Os filhos do mundo planejam, se preparam, traçam toda uma estratégia, um plano para alcançar seus objetivos. E muitas vezes os filhos da luz não têm esse mesmo cuidado. Não planejam o que vão fazer, querem fazer algo, mas não sabem como. Não têm uma estratégia, não têm uma preparação. Muitas vezes perdem as suas guerras e batalhas porque não se prepararam antecipadamente para elas e podiam ter feito isso. É isso que Jesus está querendo nos trazer aqui. Como tem a ver com dinheiro e os fariseus eram avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, estes se aproximam sem serem chamados para ouvir o que Jesus tem a dizer. Então Jesus aqui conta outra parábola acerca de um outro rico, já que ele queria incluir os fariseus na história, e Lázaro. Aqui cabe abrir um parênteses. Embora a nossa revista chame de Rico e Lázaro de parábola, vários teólogos e comentaristas cristãos entendem que aqui não é uma parábola, e sim uma história real. Portanto, cabe fazer aqui essa distinção. Duas mortes é o segundo item do terceiro tópico. Jesus conta uma história interessante sobre duas vidas, duas mortes e dois destinos. A primeira morte diz respeito a um homem rico. Quando Jesus mencionou o rico, novamente os ouvidos dos fariseus se conectaram ao que ele dizia. Afinal, eles eram ricos e desprezavam Jesus por ser pobre. Esse rico se vestia muito bem, de púrpura, um tecido caríssimo na época, e linho fino, coisas que custavam muito dinheiro. E ele se regalava esplendidamente, ou seja, vivia muito bem. E a segunda morte de um certo Lázaro, não aquele Lázaro, irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado por Jesus. Este Lázaro tinha o corpo coberto de chagas, mendigava migalhas junto à mesa do rico. Embora ambos vivessem contextos completamente diferentes, aconteceu a mesma coisa para os dois, a morte. A Bíblia não diz, Jesus não conta se morreram no mesmo dia, um depois do outro. O fato é que em algum momento ambos morreram. Os dois destinos. No inferno, ou em algumas traduções no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, Lázaro junto a Abraão. É isso que significa a expressão seio de Abraão. Significa um lugar no Hades com o patriarca Abraão e junto dele os justos que iam levados para aquele lugar. O destino de Lázaro, então, foi ser levado pelos anjos para o consolo de Abraão. O destino do rico foi o lugar de tormentos, o inferno. Isso acaba de vez com aquela ideia do inferno como um lugar prazeroso ou como um lugar de descanso, um lugar em que a alma está dormindo. Tudo na história contada por Jesus mostra aquelas entidades, aquelas pessoas já mortas em um outro local, em uma outra dimensão, que não é o túmulo, que não é o sepulcro. Um deles estava ali sendo consolado junto a Abraão e o outro estava em tormentos. Fala claramente em tormentos e fogo. Existem várias aplicações a esta passagem, algumas delas acerca da eternidade. É inexorável, ou seja, ela vai chegar para todos. Em segundo lugar, existe um grande abismo entre os dois destinos que não se pode atravessar de um lado para outro e nem se comunicar com aqueles que ainda estão em vida. Ou seja,
é um destino definitivo, tanto para um quanto para outro. Cabe destacar que os judeus da época de Jesus, assim como hoje, criam na ressurreição. Mas aqui Jesus está falando de um estado que antecede a ressurreição. Ele antecede. Ele não está falando de uma situação que aconteceria após a ressurreição. Ele está falando de um estado intermediário, de um meio que fica entre a morte física e a ressurreição. Com isso, entendemos que a vida não acaba na sepultura. Essa narrativa mostra que na eternidade a situação dos personagens ela sofre uma grande inversão. Ou seja, aquele que vivia bem agora vai viver mal e vice-versa. Também aprendemos aqui acerca das pessoas. Ajude sempre o que estiver ao seu alcance. Agora o homem rico, que nunca precisou pedir nenhuma ajuda, experimenta o que significa mendigar, clamando até mesmo por umas gotas de água. Veja que em lugar nenhum do relato fala que ele foi atendido, ou mesmo que havia água ali para satisfazer o seu desespero. Entretanto, mesmo em tal situação, o rico avarento ainda se acha na posição de que Lázaro podia servi-lo, porque ele clama a Abraão para que Lázaro venha trazer a água até ele. Veja só então, ele conservava na morte o mesmo pensamento que ele tinha em vida. Também aprendemos aqui acerca das riquezas e dos fariseus. Os fariseus eram avarentos, amavam as riquezas. Para eles a riqueza era uma espécie de sinal da bênção de Deus. Então a falta dela era vista como um sinal de maldição. Vejam que interessante. Será que hoje em dia essa doutrina não está também espalhada no meio evangélico? Será que o que chamam de teologia da prosperidade não é apenas uma nova versão do pensamento dos fariseus? De acordo com essa mentalidade, era inconcebível qualquer destino diferente do céu para este homem, porque assim acreditavam que seria com eles. Ou seja, eles imaginavam que por serem ricos, ao morrer, teriam lugar garantido no céu. Riqueza não é passaporte para o céu, assim como pobreza também não garante a vida eterna. É isso que esta parábola ou narrativa quer dizer. Independente do que você tenha ou não tenha, isso não vai definir o seu destino eterno. Portanto, os fariseus não percebiam que eles próprios também estavam perdidos em seu legalismo e apego material. Se Jesus não conseguia convencê-los, nem mesmo Abraão, Moisés e os profetas o fariam. Esse era o sentido dessa história que Jesus conta. E eles entenderam essa lição. Os fariseus entenderam, por isso a sua raiva contra Jesus só fazia aumentar, até chegar no que nós já conhecemos como a emboscada que eles tramam para que Jesus seja preso e entregue para ser crucificado. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Sejamos gratos a Deus pela salvação que nos trouxe. Esforcemo-nos para manifestar as obras da fé em Jesus. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 8ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada neste 4º trimestre de 2023. E na sua escola dominical você vai aprender com certeza muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações de todos. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.